pessoal, nós temos então nossa máquina montada, já alinhada, com, obviamente, nosso eixo original, ok? Sem rebolo aqui. E o que eu quero estar fazendo aqui agora é mostrar a máquina em funcionamento, ok? Para a gente poder analisar a vibração dela, ok? E eu vou estar dando aqui um feedback a respeito baseado na minha opinião, do que eu acho quando é feito aí uma máquina realinhada com o eixo mancal, ok? Então aqui eu vou estar dando rotação na máquina, ó. Vou estar colocando a mão aqui por trás, por causa da posição que eu estou gravando, vai ficar mais fácil para mim assim, senão eu vou ficar com a mão na frente. Então eu estou colocando aqui a lima bem em cima de onde é liso, ok? Aqui ela vai se movimentar mais por conta da rosca, né? Que ela vai... Mas quando a gente olha a lima trabalhando aqui, ó, a minha mão, o jeito que ela tá leve, ó, eu não tô segurando a lima, ela tá apoiada no meu dedo, ok? E ela não trepida, tá? Ela tem uma leve movimentação, obviamente, por causa da rotação da máquina, ok? Eu vou estar dando um zoom aqui e também vou estar fazendo o mesmo processo do outro lado ali da polia, ok? Bom, posicionei aqui de frente, pessoal. Vou estar dando rotação na máquina, colocando minha mão por trás aqui. Então, ó, da mesma forma, eu não estou segurando a lima, como você pode ver, eu estou apoiando a lima apenas debaixo dela. Não há trepidação da lima, ok? Há o movimento por causa da rotação ali. O ângulo aqui agora, pessoal, ó, apoiando aqui em cima. A lima ela balança, porém ela não trepida, ela não salta, ela não pula, ok? Vamos lá do outro lado agora, do outro lado da polia, fazendo a mesma filmagem aqui com o mesmo movimento. Aí, ó, como vocês podem ver, ó, minha mão ela não tá segurando a lima, né? Eu tô apenas apoiando ela aqui por baixo. E a lima em si ela não salta, pessoal. Bom, o meu objetivo de fazer isso é estar mostrando aqui para vocês o funcionamento, como eu já disse, da máquina sem o rebolo. E se nós formos, né, utilizar equipamentos aí que os fabricantes utilizam para poder detectar a vibração, nós vamos encontrar sim uma movimentação, porque existe uma pequena vibração. O que eu quero mostrar para vocês é que não existe um desequilíbrio exagerado do mancal, da máquina em si, quando ela está atuando em rotação, a ponto de gerar trepidação, salto, sabe? Como vocês puderam ver, esse aqui é um teste clássico da lima que a gente faz para poder perceber sensorialmente o tanto de vibração que tem. E quando a gente fala a respeito de um eixo original, é isso aqui que ele entrega, tá? Então, assim, para a afiação, eu vejo que isso já é o suficiente. Agora, quando um fabricante pega e, segundo eles fazem, um realinhamento, eles vão fazer algo além disso, deixando cada vez mais preciso. A questão é que quando a gente fala de uma percepção sensorial, quando a gente chega num certo ponto, não há necessidade de ultrapassar, ir além disso, porque na prática, afiando não vai fazer tanta diferença assim, ok? Claro, quanto mais menos trepidação, melhor. A questão é que não se elimina 100% de vibração da máquina, e mesmo que seja feito um processo de troca de rolamento, realinhamento do eixo, aonde eu quero chegar é o seguinte, é que embora nós compremos, né, uma máquina aí de afiação que passa por todo esse processo de troca de rolamento, realinhamento de um eixo, ele vai facilitar um processo de dressamento, ok? Porque quanto menos vibração nós tivermos numa máquina em si, quando nós acoplarmos o rebolo, menos o rebolo ele vai liberar o contrapeso que o próprio rebolo tem. Deu para entender? Porque quando uma máquina ela tem bastante vibração em si, o rebolo, independente da máquina que você coloque o rebolo, ele já vai por si só liberar contrapesos na hora da rotação, porque o rebolo, mesmo que a máquina já seja completamente alinhada, o rebolo vai precisar passar por um processo de dressamento. Ou seja, se você comprar uma máquina, você pode, por exemplo, muitas das vezes os fabricantes dão a opção de vender a máquina já com os rebolos dressados, tá? Por quê?
Porque mesmo que uma máquina ela possa vir completamente alinhado, isso não elimina o fato de que o dressamento ele vai ter que ser feito. A tecla que eu quero bater, que eu estou batendo aqui, é a seguinte. Embora eu reconheça que passar por um processo de troca de rolamento, realinhamento do eixo, na visão dos profissionais, eu não quero descartar que isso não vai ajudar. Isso ajuda, mas eu não gosto quando é dito que é impossível fazer uma fiação com uma máquina com o eixo original, rolamento original, porque na verdade é possível sim. A questão é, que é o que eu sempre digo, não podemos ser simplistas, ok? Então aqui nós temos o simples, um eixo, um motor, porém construído sobre uma base que é eficiente. Então a minha base aqui, ela proporciona um alinhamento. A base mecânica ela tem um alinhamento individual, então quando eu for acoplar minha rampa aqui, eu vou poder fazer um alinhamento com a minha rampa através da minha base e encontrar também um alinhamento do eixo mancal aqui de forma precisa para poder estar alinhado de acordo com a rampa para que facilite o processo de dressamento. Agora, quando nós vamos fazer o dressamento aqui, na hora de nessa máquina aqui com o eixo rolamento original, nós vamos passar simplesmente por um processo de dressamento que precisa ter um pouco mais de paciência apenas, ok? Por quê? Porque é mínima a diferença, na minha visão, desses 5 anos, já utilizando máquina profissional e principalmente utilizando máquinas com eixo original. A diferença é mínima quando nós falamos a respeito de um processo de dressamento de uma máquina para outra, ok? Uma máquina com prata facilita sim, isso são benefícios, mas isso não significa que torna impossível, porque é o que eu acho que é muito exagerado dizer, não, é impossível, é inútil, quando na verdade não é. E eu tô falando isso porque eu trabalho com essas máquinas todos os dias, de segunda a sexta, tô na fiação há mais de 5 anos e no meu curso eu não apenas ensino a construir essa máquina, como eu trabalho com essa máquina. Inclusive eu sou afiador credenciado mundial Stalex, utilizando essas máquinas, que modéstia à parte não é lá grande coisa, assim, um afiador credenciado, beleza. Mas o que nós temos que olhar de fato é o resultado que nós entregamos e a diferença que você faz para as suas clientes, entendeu? E eu tenho feito essas diferenças, minha fiação ela tem sido cada vez mais reconhecida, não só aqui na minha cidade, em cidades vizinhas, e levando em consideração tudo isso que eu estou falando para você. Então, o meu objetivo aqui é mostrar que a afiação, ela não depende só de uma máquina, é muito importante, porém, é possível sim você construir uma máquina com eixo original, ok? Um motor também de tanquinho simples, desde que esteja tudo montado da forma correta, na ordem certa e proporcionando o que um afiador precisa para poder realizar uma boa fiação, que é alinhamento, para poder alcançar um bom dressamento, para que o rebolo bem dressado reflita na fiação a qualidade que a gente procura e que a cliente também procura no afiador e que ela merece receber. Agora, não é sair pegando um eixo e montando, pessoal, ok? Então, se você quiser montar uma máquina da forma correta, economizando, você precisa de um auxílio, como eu, por exemplo, ofereço no meu guia de montagem. Lá você recebe um PDF completo de medidas de cada peça, furações e também as videoaulas, ou seja, um mini curso completo, detalhado, mostrando passo a passo toda ordem de montagem, alinhamento, preparação da máquina, para que você economize, mas sem ultrapassar a linha da eficiência, que é o que eu gosto de dizer. Se você ouvir isso daqui que eu estou falando nesse vídeo e você decidir montar só a máquina por conta própria, provavelmente você vai se frustrar. Eu demorei 2 anos para poder chegar nesse resultado e através de muitos investimentos, vários cursos, estando presente em oficinas, em fábricas que produzem máquinas, para mim poder chegar, alcançar um resultado que essa máquina, embora seja feita com componentes originais, seja possível realizar um trabalho de eficiência. Eu estou falando isso porque o meu objetivo aqui não é incentivar você também, ao trazer esse reconhecimento de que nós podemos construir uma máquina com eixo original. O objetivo aqui não é te incentivar a sair comprando, pegando um motor aí, pegando um eixo e saindo construindo. Eu quero dizer que é possível você economizar, mas você tem que fazer isso da forma correta. E eu preparei esse conteúdo, esse guia, esse mini curso
para você poder montar a sua máquina da forma correta. Inclusive, para aqueles que vão estar fazendo parte do nosso curso, vão querer estar adquirindo, é o que eu gosto de dizer, não tem como eu te dar garantia do conhecimento que eu vou passar para você poder ter seus resultados se você não montar uma máquina da forma que eu sugiro que seja montada, se você for montar, ou se você não comprar uma máquina, ok? Agora, se você quer montar uma máquina do seu jeito, não tem como, por exemplo, até mesmo no meu curso, eu dar garantia de resultados para você, porque a fiação, ela é composta por todo o conjunto, tá? Então não tem como o Victor tá falando que dá para poder montar uma máquina, então eu vou montar. Mas tudo que eu montei aqui, existem cálculos, existem um conhecimento sobre a fiação que vai englobar um todo. E assim, gente, não tem como eu ficar falando, entregando ouro aqui em tudo, porque é que nem o pessoal que me ajuda a estar divulgando meu trabalho fala, tudo que a gente dá de graça, não são todos que valorizam. Então, quem realmente está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, já vai estar um passo à frente, porque vai ser muito difícil, provavelmente, pelo que eu tenho rodado aí na fiação, não só aí pelo Brasil, mas também aqui no próprio YouTube, onde a gente procura ter mais conhecimento online, na internet, que seja. Dificilmente você vai encontrar o que eu estou oferecendo, ok? A gente vê a galera ensinando, não, monta sua máquina, ó, põe um eixo, tal, tal, tal. Mas, galera, o que eu tenho visto é que essa galera que tem economizado a ponto de ultrapassar essa linha da eficiência é a galera que começa na fiação, mas desiste fácil, porque não consegue resultados, ou é aquela galera que já está na fiação há um tempo e está tendo dificuldades em ter resultados bons na afiação, acaba desistindo. E muitas das vezes isso já parte do dressamento, e o dressamento, para quem trabalha com máquina, tem que ter uma máquina alinhada. Então não é porque é uma máquina de eixo original, rolamento original, um motor de tanquinho, que você já vai ter resultados. Aqui você está olhando uma máquina, mas você não sabe por trás a engenharia que tem aqui por trás. Não que eu seja um engenheiro, mas eu digo de forma técnica o que foi pensado com carinho para poder construir essa máquina. Então eu estou aqui para duas coisas. Em primeiro lugar, não desvalorizar os fabricantes de máquinas. Isso eu tenho deixado bem claro em todos os vídeos que eu tenho falado. Em segundo lugar, para defender que é possível fazer uma máquina bem feita com todos esses acessórios originais, sem necessariamente comprar uma máquina, para que a pessoa possa economizar. Mas isso tem que ser feito de forma correta. Então eu não estou aqui para poder falar para você, vai e faça a sua máquina pegando um eixo e um motor. Não estou falando isso. Estou falando que você pode utilizar essas coisas desde que você faça da maneira correta. Então, provavelmente você vai se frustrar se você não tiver um acompanhamento como eu ofereço, por exemplo, de você realizar a montagem da sua máquina de maneira correta, ok? E eu tô para fazer um vídeo onde eu quero mostrar para vocês o quanto de fato vocês vão economizar se vocês realizarem uma montagem, não só de tempo, como também financeiramente, porque o que eu ouço de algumas pessoas que me mandam mensagem pô, é bacana essa sua iniciativa de fazer isso, tal, tal, tal. Inclusive, eu vou estar fazendo um vídeo aqui de mostrando pessoas que já adquiriram esse meu mini curso de montagem de máquina, mostrando eles montando as máquinas deles. Por quê? Eu tô falando isso porque a maioria das pessoas que me falam, que estão fazendo isso, fala assim, cara, a gente ouve muito aí falando que é possível a gente fazer renda extra com a fiação, ou até mesmo se tornar um profissional, né? Migrar, né? Você trabalha em algo e você começa a trabalhar como afiador. Só que as pessoas que estão procurando, principalmente quando se fala de renda extra ou mudar de profissão, é porque elas não têm condições de investir, ou seja, não tem financeiramente ali um dinheiro sobrando, né? E se tem, não tem muito, então fica fora da realidade. A pessoa adquirir ali uma máquina que parte a partir de R$ 2.000, fora acessórios, fora insumos e fora curso que ultrapassa facilmente os R$ 4.000, R$ 5.000. E também já quero falar que isso não significa que não vale a pena o que esses profissionais cobram para ministrar um curso, para vender uma máquina. Pelo contrário, vale muito a pena. Então, é o que eu estou dizendo. Se você vai fazer o meu curso, ou você compra uma máquina, tá? Ou se você vai fazer um outro curso, você também precisa comprar uma máquina para que o profissional ele possa te ajudar de fato a alcançar resultados. Porque não tem como você ter um resultado na fiação querendo fazer algo de qualquer jeito. Entende? Pega um eixo, coloca um rebolo, coloca um motor e vamos fazer o curso. Não vai dar certo, porque eu sou um cara muito metódico. O grande diferencial que eu quero trazer para esse mundo da fiação
uma questão teórica, tá? Eu investi mais de para lá de R$ 5.000 em cursos online, só presencial foram 2 cursos, fora tudo que eu tive que investir de equipamentos, muito dinheiro que eu perdi. E na maioria dos investimentos que eu fiz, praticamente todos eles, eu tive algumas aulas teóricas, sim, mas não foi tão profundo quanto eu quero estar trazendo, tá, para o mundo da afiação. Então, no meu curso, nós vamos ter tanto cursos práticos muito bem explicados, partindo desde montagem da máquina, tá? Inclusive, se você for adquirir o nosso curso completo, a montagem de máquinas, elas já vão estar dentro do curso, ok? Já são inclusas ali, mas se você ainda não tem o dinheiro para poder estar investindo no curso completo, você pode adquirir à parte o curso onde eu vendo no valor acessível esse mini curso de montagem da máquina. Mas como eu estava dizendo, olhando para a realidade, né, do brasileiro, de pessoas que não têm condições de estar migrando para uma nova profissão ou fazendo uma renda extra, porque não tem um dinheiro ali, quer começar economizando o máximo que pode. Então, esse é o meu diferencial que eu estou trazendo. E quando eu falo a respeito da parte teórica, ela parte desde o adereçamento, o entendimento e o alinhamento de uma máquina, e partindo para a afiação também. Então, eu acredito que eu tenho visto que as pessoas têm se surpreendido, as pessoas que já estão iniciando no meu curso, elas já têm se surpreendido com o que eu tenho trazido, e muitas pessoas ainda que vão entrar vão se surpreender porque realmente é diferente. Eu senti muita falta de conhecimento sobre adereçamento, sobre como funciona uma máquina, porque o afiador ele tem que entender isso, ok? Então não é só sobre você pegar um alicate, afiar, entregar e pegar o seu dinheiro. É muito mais, porque você não vai ganhar dinheiro afiando 10, 15 alicates de cada cliente por mês. Se você tem lá 100 clientes, já vai dar vários alicates por mês. Mas a questão é que não é sobre você fazer essa fiação uma vez, é sobre você fidelizar um cliente para que ele vá com você durante a sua jornada profissional, durante a sua carreira profissional. Quando você não consegue entregar qualidade para o cliente, você não fideliza automaticamente. Se você afiou uma vez, você não vai afiar mais, o cliente não gostou do seu serviço. Então, eu estou falando sobre isso, né, abordando essa questão da máquina, sobre o conhecimento que é necessário ter, principalmente teórico, porque eu tenho visto algumas pessoas, até mesmo através dos conteúdos que às vezes a gente vê na internet, ou às vezes até meu mesmo, e é por isso que eu estou falando nesse vídeo, que não é sobre você pegar, encorajar você a montar uma máquina com um eixo original, um motor, você sair montando, é para que você entenda que tem que ser feito da forma correta, porque quando eu entendo também os profissionais que fabricam máquinas falam que a máquina que é feita de forma caseira não presta, principalmente de forma original, é porque as pessoas não têm o conhecimento que um fabricante tem para poder produzir as suas máquinas para que quando o afiador for utilizar, ele consiga ter bons resultados, tá? E na minha visão, por isso que eu toco muito na tecla do dressamento, porque mesmo que você tenha uma máquina boa, é o que eu gosto de usar de exemplo, você não souber, não dominar o dressamento, desde a parte prática, mas principalmente teórica, você não vai ter uma boa fiação, mesmo comprando uma máquina profissional. Você está entendendo? Agora, se você tem uma máquina que ela já atende os requisitos principais, bases da afiação, que parte primeiramente do alinhamento da máquina em si, que reflete no dressamento, a sua fiação vai ser uma fiação sensacional. Então, o meu diferencial é esse, trazer conhecimento prático, principalmente teórico, e trazendo economia sem ultrapassar a linha da eficiência. Por isso que o lema da Victor Afiação é do simples ao extraordinário.